Um dos grandes problemas não é o que, mas realmente quem realmente impulsiona as revoluções. As revoluções de 1848, conhecidas como a Primavera dos Povos, marcaram um dos períodos mais turbulentos e significativos da história europeia. Espalhando-se por quase todo o continente, essas revoltas foram impulsionadas por uma convergência de fatores sociais, econômicos e políticos. A promessa de liberdade, democracia e justiça social colidiu com os interesses de elites políticas e econômicas que, por meio de manipulação e propaganda, buscaram moldar o curso dos acontecimentos para consolidar seu poder. Os fatores que desencadearam as revoluções de 1848 são complexos e interconectados. Do ponto de vista social, o crescimento populacional e a urbanização acelerada geraram um aumento significativo de trabalhadores urbanos insatisfeitos, enquanto a fome de 1846, causada por colheitas ruins e a famosa crise da batata, exacerbou a miséria. No campo econômico, a Revolução Industrial trouxe mudanças radicais no modo de produção, mas também intensificou as desigualdades e precarizou o trabalho, ampliando o abismo entre ricos e pobres. Principalmente pelo fato de que os trabalhadores estavam sobrando devido à utilização de máquinas que produziam muito mais do que os seres humanos e, portanto, substituindo as pessoas. Esses ficaram sem trabalho e, consequentemente, sem renda. A existência de uma enormidade de pessoas sem trabalho criou as condições favoráveis à ampliação da miséria. Ficava claro para muitos que, se você não era necessário, você não tinha utilidade, portanto, era descartável. Como resultado, ampliou-se profundamente a miséria das pessoas comuns. Politicamente, a Europa ainda estava marcada pelos resquícios do Congresso de Viena, ocorrido no ano de 1815, que restabeleceu monarquias absolutistas e suprimiu movimentos nacionalistas e liberais. Entretanto, ideias iluministas e os ideais da Revolução Francesa continuavam a inspirar o desejo por liberdade e igualdade, pois os que estavam fora do poder desejavam chegar ao poder e, com isso, se beneficiar dele. Movimentos nacionalistas na Alemanha, Itália e no Império Austro-Húngaro lutavam pela unificação ou pela independência de seus povos, enquanto as classes médias emergentes estavam profundamente interessadas em controlar o poder. Dessa forma, buscavam reformas políticas que limitassem o poder das monarquias e favorecer sua ascensão política e econômica. A primeira faísca das revoluções ocorreu na França, onde a insatisfação com as leis de Luís Filipe e o sistema eleitoral restritivo levou à Revolução de Fevereiro e ao estabelecimento da Segunda República. O evento reverberou rapidamente pela Europa, inspirando revoltas na Áustria, nos estados alemães, nos reinos italianos e no Império Habsburgo. Líderes como Giuseppe Mazzini na Itália e Lajos Kossuth na Hungria desempenharam papéis cruciais na organização de movimentos nacionalistas. Na Alemanha, o Parlamento de Frankfurt tentou, sem sucesso, criar uma constituição para unir o país sob um governo democrático. Apesar das aspirações iniciais, a maioria dessas revoluções foi reprimida pelas forças conservadoras que retomaram o controle com o apoio das elites. Um dos aspectos mais intrigantes das revoluções de 1848 foi o papel das elites conservadoras e liberais em manipular as aspirações das massas para seus próprios interesses. Na França, por exemplo, a retórica de liberdade foi usada para mobilizar trabalhadores urbanos, mas a Segunda República rapidamente reprimiu as demandas socialistas quando estas ameaçaram os interesses dos que agora eram o novo governo. A imprensa e os panfletos
Instrumentos poderosos de propaganda foram usados tanto por revolucionários quanto por monarquistas para moldar opiniões. No Império Habsburgo, o governo usou medo do caos revolucionário para justificar repressão violenta, enquanto na Prússia, o rei Frederico Guilherme IV inicialmente prometeu reformas liberais apenas para recuar e reforçar seu poder absolutista. Embora a maioria das revoluções de 1848 tenha sido esmagada, seu impacto foi profundo e duradouro. Elas demonstraram a fragilidade das monarquias absolutistas diante das pressões populares e a força das ideias nacionalistas e democráticas. Muitos dos objetivos fracassados em 1848, como a unificação da Alemanha e da Itália, seriam alcançados nas décadas seguintes. Além disso, essas revoluções influenciaram futuras lutas por direitos trabalhistas e liberdades civis. A mão invisível dessas revoluções não apenas expôs as contradições sociais da Europa, mas também revelou como ideologias e estratégias políticas podem ser usadas para mobilizar e manipular as massas. O legado das revoluções de 1848 nos lembra que a busca por justiça e liberdade é um processo complexo, frequentemente permeado por interesses conflitantes que moldam o destino das sociedades ao longo da história.